Quer saber por que você ainda não é uma pessoa próspera? Porque não construiu estabilidade financeira. Hoje você vai saber, mas não apenas isso. Neste episódio do Despertar da Mente, você vai finalmente entender como mudar essa realidade. Sim, você vai aprender a usar 5 princípios que transformam mediocridade em prosperidade, pobreza em riqueza, sonhos guardados em sonhos realizados. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo começando do zero, conseguem conquistar riqueza, liberdade e prosperidade, enquanto outras passam a vida inteira lutando e nunca saem do mesmo lugar? Você já percebeu que existem pessoas que se tornam bem-sucedidas, constroem fortuna e impérios? E aos olhos das outras pessoas, isso parece ter acontecido num estalar de dedos. Pois bem, existe um segredo, revelado há quase um século, que separa os milionários dos que apenas sonham em ser. Um segredo que Napoleon Hill descobriu em suas entrevistas com os maiores homens de sucesso de sua época, mas que até hoje continua escondido para a maioria das pessoas. E eu vou te contar. Não se trata apenas de trabalho duro, sorte ou talento. É algo muito mais profundo e poderoso. Pense comigo. Se esforço físico fosse a chave, o pedreiro, o agricultor, a faxineira já seriam os homens e mulheres mais ricos do mundo, porque trabalham como poucos. Mas não é assim, não é verdade? Então qual é a peça invisível que falta? Hill descobriu isso e deixou pistas espalhadas em suas obras, mas não entregou mastigado. Ele queria que apenas os verdadeiramente comprometidos encontrassem. E é por isso que hoje, neste vídeo, você vai descobrir o que quase ninguém te conta. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você não chegou aqui por acaso. Existe uma lei maior, espiritual, que te trouxe exatamente neste momento para ouvir essas palavras. Talvez seja o chamado de Deus, talvez seja a resposta para as suas orações silenciosas, ou simplesmente o empurrão que faltava para você finalmente mudar sua história. O fato é que se você aplicar esse segredo, sua vida financeira, espiritual e pessoal nunca mais será a mesma. Antes de continuar, já vou te pedir um favor. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Sim, tê-lo como nosso inscrito é um privilégio. Então vamos fortalecer esse vínculo. Aqui nós falamos sobre mentalidade milionária, reprogramação mental, lei da atração e espiritualidade aplicada para a prosperidade. Então, se você quer aprender a usar o poder da sua mente para prosperar, esse é o seu lugar. E no final deste vídeo, você vai ter em suas mãos uma chave capaz de abrir portas que hoje parecem trancadas para você. Pouca gente sabe, mas Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando os homens mais ricos e influentes do mundo. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt e tantos outros abriram suas portas para ele. Mas Carnegie, o magnata do aço, não queria apenas uma biografia de milionários. Ele lançou um desafio: que Hill descobrisse qual era o verdadeiro segredo que todos compartilhavam, mesmo sem perceber. A resposta, segundo Carnegie, não poderia ser entregue de bandeja. Deveria ser descoberta pela própria pessoa que buscasse o conhecimento. Esse desafio deu origem a uma busca silenciosa, quase espiritual. Hill entrevistava, observava, fazia perguntas e, por trás de cada resposta, tentava identificar o que realmente movia aquelas mentes brilhantes. Ele notou algo curioso. Todos tinham uma visão clara de onde queriam chegar, e essa visão era tão forte que parecia atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades. Era como se o universo conspirasse a favor deles. Mas isso ainda não era tudo. Havia uma força mais sutil em jogo, um segredo escondido nas entrelinhas. Carnegie havia lhe dito: se você descobrir esse segredo e souber aplicá-lo, jamais passará necessidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Hill começou a perceber que a riqueza não estava nos cofres, nem nas contas bancárias,
mas primeiro na mente. Ele entendeu que cada milionário, antes de acumular dinheiro, havia cultivado uma mentalidade milionária. Essa descoberta foi tão poderosa que se tornou a espinha dorsal de toda a sua obra. Mas intencionalmente, Hill nunca revelou o segredo de forma direta. Ele dizia: o segredo está nas entrelinhas. Agora imagine comigo, um jovem brasileiro, sem dinheiro e sem apoio, lendo esse livro pela primeira vez. Ele não entendia de economia, não tinha estudos avançados, mas começou a aplicar a ideia de visualizar seus objetivos e se convencer todos os dias de que era capaz. Esse jovem acreditou com tanta força que a realidade se curvou à sua fé. Ele saiu de uma pequena cidade do interior, conseguiu um emprego modesto, cresceu, se formou, abriu o próprio negócio e hoje é dono de uma empresa que fatura milhões por ano. Não foi sorte, foi mentalidade, foi a aplicação silenciosa do segredo. E é aqui que eu quero que você reflita. Quantas vezes você já desistiu de um sonho porque parecia impossível? Hill percebeu que os grandes milionários não desistiam. Eles tinham uma espécie de teimosia santa, uma convicção inabalável. A mente deles já havia visto a conquista antes mesmo de ela se manifestar no mundo físico. Essa clareza mental fazia com que cada ação deles fosse carregada de direção, propósito e energia. Não era apenas pensar positivo, era pensar com fé e disciplina. Hill também descobriu que muitos fracassados possuíam talento, oportunidades e até apoio. Mas faltava uma coisa: a crença profunda de que mereciam vencer. Sem essa crença, toda oportunidade escorria pelos dedos. Essa foi uma das revelações mais perturbadoras que ele teve. A diferença entre o milionário e o fracassado não era inteligência, força ou oportunidades, mas a qualidade dos pensamentos que carregavam dentro de si. Esse era o verdadeiro tesouro invisível. Outro ponto fascinante é que esse segredo não tem prazo de validade. Ele funcionava no século passado e continua funcionando hoje, no Brasil, em plena era digital. Quem descobre como alinhar pensamento, fé e ação cria uma força impossível de ser parada. É como plantar uma semente fértil num solo preparado. Mais cedo ou mais tarde, a colheita vem. E o mais incrível é que essa semente já está dentro de você, esperando ser cultivada. Hill deixou claro que o segredo não é apenas ler ou estudar, mas praticar. Ele dizia: conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder quando organizado em planos de ação e colocado em prática. Essa frase resume bem a essência da sua missão: mostrar que todos têm acesso ao segredo, mas apenas os que aplicam veem resultados. Esse é o filtro natural que separa os que apenas consomem informações dos que transformam suas vidas. Pense nisso. Quantos livros você já leu? Quantos cursos já fez? Quantos vídeos já assistiu? E mesmo assim, muitas vezes a vida parece travada. É porque a diferença não está no saber, mas no viver. Hill entendeu que o segredo só se revela para quem ousa agir com fé. Ele não está escondido por maldade, mas porque exige comprometimento. O segredo não é uma chave jogada na rua, é uma senha que se revela dentro da mente de quem busca com seriedade. E aqui está o detalhe mais curioso. Mesmo quando você acha que não entendeu o segredo, se você continuar agindo com fé, ele começa a operar em sua vida. É como ligar uma máquina invisível que começa a trabalhar nos bastidores. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, portas se abrem. Não é magia, é lei, é a mente criando realidade. Por isso, muitos que leram Quem Pensa Enriquece e aplicaram mesmo sem perceber, mudaram de vida drasticamente. Esse mistério continua sendo uma das maiores provocações deixadas por Napoleon Hill. Ele não queria formar apenas leitores, mas criadores de destino.
Ele acreditava que cada pessoa é responsável por sua riqueza, sua felicidade e sua vida. O segredo foi plantado como um desafio para que apenas os comprometidos colhessem os frutos. Ele sabia: quem está disposto a aplicar, descobre. Quem espera respostas prontas, continua vivendo como sempre viveu. O verdadeiro segredo não está escrito em palavras, mas escondido na mente de quem ousa descobrir. Quando Napoleon Hill começou a investigar o que diferenciava milionários de pessoas comuns, ele percebeu algo que poucos ainda compreendem. A mente humana é a maior força criadora que existe. Não importa se você nasceu pobre, sem oportunidades, ou até mesmo em meio a dificuldades extremas, sua mente é capaz de reverter qualquer cenário. É nela que nasce cada ideia, cada inovação, cada fortuna. O invisível antecede o visível. O mundo físico é apenas o reflexo do que foi primeiro construído na imaginação. Você já reparou que todo grande empreendimento começou como um simples pensamento? A lâmpada de Edison, o avião dos irmãos Wright, a revolução industrial, tudo começou na mente antes de virar realidade. Hill entendeu que a mente não é apenas um repositório de memórias, mas um campo fértil de possibilidades ilimitadas. O pensamento tem poder criador, e quando repetido com intensidade, transforma-se em crença, e a crença gera ações que inevitavelmente moldam o destino. O segredo que Hill identificou está justamente nesse processo invisível. Ele descobriu que a mente consciente é como o piloto, mas o verdadeiro poder está no subconsciente, que registra e executa sem questionar. Quando você alimenta sua mente com ideias de escassez, medo e dúvida, é isso que ela multiplica em sua vida. Mas quando você a treina com pensamentos de abundância, fé e confiança, ela cria circunstâncias que confirmam essa nova realidade. É por isso que tantas pessoas vivem presas a um ciclo de repetição. Elas desejam riqueza, mas alimentam diariamente pensamentos de fracasso. Querem prosperidade, mas passam horas falando de contas, dívidas e falta de dinheiro. O subconsciente não distingue desejo de realidade. Ele apenas reproduz aquilo que recebe. Hill percebeu que a disciplina mental é o maior investimento que uma pessoa pode fazer em si mesma, muito mais valioso que qualquer investimento financeiro inicial. Essa é a razão pela qual homens como Henry Ford eram capazes de transformar sonhos em impérios. Ele dizia: se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Esse pensamento reflete exatamente o poder invisível da mente. Tudo começa na crença. Sem crença, a ação perde força. Sem crença, a persistência não dura. A mente é a raiz, e o que você colhe no mundo físico nada mais é do que o fruto dessa raiz invisível. Agora reflita: como anda a sua conversa interior? Quais frases você repete para si mesmo todos os dias? A ciência moderna já comprovou que o ser humano tem em média 60 mil pensamentos por dia e que a maioria deles é repetitiva. Se a sua mente está ocupada com medo, insegurança e desânimo, é exatamente isso que você está programando em sua vida. Mas se você começa a alimentar sua mente com imagens de vitória, frases de poder e uma visão clara de futuro, você desperta a força criadora que Hill tanto falou. Não é exagero dizer que o maior campo de batalha é a mente. O apóstolo Paulo já havia dito em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação é exatamente o que Napoleon Hill ensinava de forma prática. Ele mostrava que a mente é como um jardim. Se você não planta nada, o mato da dúvida e do medo toma conta. Mas se você cultiva pensamentos de fé e abundância, inevitavelmente colhe prosperidade e oportunidades. Outro detalhe fascinante é que a mente não opera sozinha.
Hill falava da importância da emoção, porque pensamento sem emoção é fraco. O desejo ardente é o combustível que dá vida às ideias. É quando você sente profundamente que já é possível, que já é real, que a mente subconsciente aceita a sugestão e começa a trabalhar para trazer aquilo ao mundo físico. É como ligar um ímã invisível que atrai pessoas, situações e circunstâncias. Você já percebeu que quando alguém decide de verdade, parece que tudo conspira a favor? É porque a mente, uma vez convencida, começa a enxergar o que antes passava despercebido. Oportunidades sempre estiveram ao redor, mas somente quando a mente está programada para enxergar é que elas se revelam. Napoleon Hill chamava isso de consciência expandida. Uma mente expandida não volta ao estado anterior. Ela cria novas realidades constantemente. É aqui que entra o maior desafio. Treinar a mente exige disciplina. Hill dizia que a mente é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Isso significa que, se você repete diariamente frases de poder, visualiza seus objetivos e se conecta com fé, inevitavelmente sua vida começa a mudar. Mas se você se entrega à preguiça mental, ao pessimismo e à autossabotagem, está fortalecendo os inimigos invisíveis que bloqueiam sua riqueza. O poder invisível da mente é tão real quanto a gravidade. Você não o vê, mas ele atua constantemente. Quer você queira ou não, sua mente está criando a realidade em que você vive agora. A pergunta é: você está criando conscientemente ou permitindo que velhos padrões de escassez façam isso por você? Essa é a diferença entre quem se torna milionário e quem permanece no ciclo da sobrevivência. Hill deixou claro: quem controla a mente, controla o destino. Sua mente é a fábrica onde sua fortuna começa a ser moldada. Napoleon Hill percebeu que não basta apenas ter pensamentos positivos soltos. É preciso treinar a mente com disciplina. Foi aí que ele revelou o poder da autossugestão, um dos princípios mais transformadores de toda a sua filosofia. A autossugestão nada mais é do que a prática de repetir para si mesmo, diariamente, ideias de poder e prosperidade até que se tornem crenças profundas. É como se você estivesse programando sua mente para aceitar uma nova realidade. Muita gente acha que isso é misticismo, mas não é. A ciência já mostrou que o cérebro não distingue algo real de algo intensamente imaginado. Quando você repete uma afirmação com emoção, seu subconsciente aceita como verdade e começa a agir para manifestar aquilo. É por isso que tantas pessoas vivem presas no ciclo da escassez, porque passam a vida repetindo frases como: dinheiro não dá em árvore, nunca vou conseguir, isso não é para mim. Essas autossugestões negativas moldam uma vida de fracasso. Hill ensinava que a verdadeira mudança começa quando você se torna guardião da sua própria mente. Ele dizia: a mente humana se torna o que você a alimenta. Se você alimenta sua mente com medo, ela cria barreiras. Se alimenta com coragem e fé, ela cria oportunidades. A autossugestão é a ferramenta que transforma pensamentos em hábitos, hábitos em crenças e crenças em resultados concretos. Esse é o processo invisível que separa os vitoriosos dos derrotados. Agora pense em algo simples. Quantas vezes você já falou mal de si mesmo sem perceber? Quantas vezes repetiu que era azarado, incapaz, que não tinha sorte? Essas palavras, carregadas de emoção, são autossugestões negativas que reforçam bloqueios invisíveis. Hill nos alertava para vigiar nossos pensamentos e palavras, porque cada frase é uma semente que plantamos no subconsciente. Se você planta espinhos, não pode esperar colher rosas. Por outro lado, quando você decide conscientemente repetir frases de poder, sua vida começa a tomar um novo rumo. Imagine acordar todos os dias e declarar com firmeza:
Eu sou capaz de conquistar riqueza. Eu mereço prosperar. Minha mente é um ímã para oportunidades. Pode parecer estranho no começo, mas é exatamente assim que o cérebro começa a aceitar novas verdades. A repetição diária cria novas conexões neurais e reprograma o subconsciente. Esse princípio é tão poderoso que atletas de alto desempenho, empresários milionários e artistas renomados o utilizam constantemente. Eles não confiam apenas no talento, mas treinam sua mente para acreditar no impossível. Hill observou que os homens mais ricos que entrevistou tinham o hábito de repetir suas metas diariamente, como se já fossem realidade. Não era superstição, era ciência aplicada. Programar a mente para a vitória. A autossugestão também está diretamente ligada à fé. Não adianta apenas repetir frases sem emoção. Hill afirmava que é preciso carregar cada palavra com sentimento, como se você já tivesse conquistado aquilo que deseja. É a fé que dá vida à palavra. A Bíblia confirma isso em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. A autossugestão é exatamente essa oração prática, repetida diariamente com convicção. Muitas vezes as pessoas desistem porque não veem resultado imediato. Mas Hill ensinava que o segredo da autossugestão está na persistência. Assim como um músculo precisa de treino diário para se fortalecer, a mente precisa de repetição constante para ser moldada. Não basta repetir por alguns dias e desistir. É preciso insistir até que a nova programação se torne natural e automática. Esse processo também serve para quebrar crenças limitantes herdadas. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é sujo, que ser rico é pecado, que prosperar é impossível para pessoas comuns. Essas frases ficam gravadas no subconsciente e sabotam sua vida. A autossugestão é a ferramenta capaz de substituir essas mentiras por verdades fortalecedoras. Ela reescreve o software mental que governa sua realidade. Para colocar em prática, Hill recomendava criar um cartão com sua meta escrita de forma clara, no presente, como se já fosse real. Leia em voz alta, com emoção, ao acordar e antes de dormir. Essa prática simples reprograma sua mente gradualmente. Ao longo dos dias, você começa a agir de acordo com a nova crença, atrai situações diferentes e abre portas que antes pareciam fechadas. Esse é o poder da autossugestão em ação. A diferença entre quem conquista e quem fica pelo caminho está em aplicar ou não essa lei. Muitos acham que é bobagem, outros praticam por alguns dias e desistem. Mas aqueles que entendem e persistem experimentam mudanças extraordinárias. Porque quando sua mente muda, sua vida muda. Não existe como ser diferente. A autossugestão é a ponte que leva você do estado atual ao futuro desejado. Tudo o que você repete com fé, cedo ou tarde, se materializa em sua vida. Um dos aspectos mais fascinantes do segredo de Napoleon Hill é que ele não é limitado a uma época ou a um país. Ele funciona para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Muitos homens e mulheres que começaram do nada aplicaram, consciente ou inconscientemente, os princípios da fé, da autossugestão e da persistência, e graças a isso transformaram suas vidas de forma surpreendente. Esses exemplos reais mostram que não é teoria, é prática que gera resultado. Vamos começar com o exemplo de Silvio Santos. Ele nasceu pobre, filho de imigrantes gregos e viveu na periferia do Rio de Janeiro. Seu primeiro emprego foi como camelô, vendendo canetas e carteiras nas ruas. Enquanto muitos viam apenas um garoto simples gritando para chamar a atenção dos clientes, Silvio já se visualizava como dono de algo muito maior. Ele repetia mentalmente que seria rico e que teria seu próprio negócio. Usando o poder da mente e da autossugestão, construiu um império televisivo que até hoje gera fortuna.
Sua trajetória é a prova viva de que a mente cria oportunidades que os olhos ainda não enxergam. Outro exemplo inspirador é o de Jorge Paulo Lemann, hoje um dos homens mais ricos do Brasil. Nascido em uma família de classe média no Rio de Janeiro, sua vida poderia ter seguido um caminho comum. Mas ele cultivou desde cedo uma mentalidade de crescimento, disciplina e foco. Lemann acreditava que era possível sonhar grande e agia como se isso já fosse real. Ao longo da carreira, enfrentou falhas e dificuldades, mas nunca deixou de acreditar em sua visão. Hoje, é dono de investimentos globais bilionários e seu lema "Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno" ecoa exatamente o que Rio ensinava. Temos também o exemplo de Luísa Helena Trajano, que transformou uma pequena loja de presentes no interior de São Paulo em uma das maiores redes de varejo do Brasil, o Magazine Luiza. Sua história mostra a importância da mentalidade visionária. Enquanto os outros viam apenas uma lojinha, ela enxergava uma rede que alcançaria todo o país. A cada passo, repetia mentalmente sua visão, transmitia fé para sua equipe e atraía oportunidades que pareciam impossíveis. Essa fé inabalável foi o combustível que a levou ao topo. Não podemos esquecer do caso de Eike Batista, mas aqui com uma lição diferente. Ele acreditava profundamente no poder da mente e realmente atraiu riquezas imensas, chegando a ser um dos homens mais ricos do mundo. No entanto, a falta de equilíbrio, disciplina e fé em princípios sólidos fez com que perdesse grande parte de sua fortuna. Esse exemplo mostra que a mente tem poder, mas precisa estar alinhada à disciplina e à fé verdadeira, ou o castelo pode ruir. Isso confirma a importância do equilíbrio que Rio tanto defendia. Um exemplo que emociona é o de Ferrez, escritor e empreendedor da periferia de São Paulo. Cresceu em meio à pobreza, violência e falta de oportunidades, mas decidiu acreditar que poderia ser diferente. Começou escrevendo suas ideias em cadernos simples, repetindo mentalmente que suas palavras chegariam longe. Hoje, é autor respeitado, tem projetos sociais e inspira milhares de jovens. Sua transformação mostra como a autossugestão pode mudar destinos até nos cenários mais desafiadores. No esporte, temos a trajetória de José Aldo, ex-campeão do UFC. Nascido em Manaus, em uma família pobre, ele poderia ter se conformado com a dura realidade. Mas Aldo cultivou desde cedo uma mentalidade de vitória. Antes mesmo de entrar no octógono, já se visualizava como campeão. Repetia para si que nada o derrubaria. Essa crença moldou sua disciplina e treinamentos intensos. O resultado? Tornou-se um dos maiores lutadores de todos os tempos, levando o nome do Brasil para o mundo. Outro caso impressionante é o de Joel J., ex-nadador da seleção brasileira. Ele sonhava em ser medalhista olímpico, mas não conseguiu realizar esse objetivo. Em vez de se entregar ao fracasso, usou o poder da autossugestão para transformar sua dor em força. Reprogramou sua mente para ensinar disciplina, foco e performance a outras pessoas. Hoje é um dos palestrantes e treinadores mais respeitados do Brasil, ajudando milhares de pessoas a mudarem suas vidas. Ele mostra como até os fracassos podem ser combustível para a prosperidade quando a mente é treinada. E quando falamos de música, não podemos esquecer de Zezé de Camargo em Luciano. Saídos de uma infância humilde em Goiás, os irmãos enfrentaram dificuldades extremas, desde a fome até a descrença de muitos ao redor. Mas Zezé carregava dentro de si uma convicção. Ele sabia que iria vencer. Repetia diariamente que sua música seria reconhecida. Essa fé e autossugestão os levaram a se tornar uma das duplas mais conhecidas do Brasil, construindo uma carreira milionária. Esses exemplos nos mostram que a chave não está em onde você nasce, mas em como você programa sua mente. Todos eles aplicaram o mesmo princípio:
visualizar, acreditar e repetir até tornar realidade. Uns conscientemente, outros de forma intuitiva, mas todos provaram que a mente tem poder criador. Esse é o segredo que Napoleon Hill deixou escondido, mas que se manifesta na vida de quem ousa aplicar. A prova de que o segredo funciona está nas mãos de quem ousou acreditar. Napoleon Hill deixou claro em suas obras que nenhum sucesso verdadeiro pode ser construído sem fé. Mas não falava apenas da fé religiosa, e sim daquela convicção profunda que une mente, coração e espírito. A fé é a ponte entre o invisível e o palpável, o combustível que transforma uma ideia em realidade. Sem ela, o pensamento perde força, a ação perde energia e os sonhos morrem antes de nascer. A fé é a cola que mantém viva a visão mesmo diante das maiores adversidades. É interessante notar que Hill escreveu: "A fé é o estado de espírito em que a mente se comunica com a fonte infinita de inteligência." Essa frase mostra sua compreensão de que existe algo além da razão humana, uma força superior que responde quando estamos alinhados. No fundo, é o que muitos chamam de Deus, outros chamam de energia universal, mas todos concordam. Há uma inteligência maior que sustenta o universo. E quando você coloca sua fé nela, sua vida ganha outra dimensão. A Bíblia reforça esse princípio em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa verdade é exatamente o que Hill pregava. Antes de qualquer conquista, é preciso acreditar profundamente que ela já existe em seu coração. Não é esperar para crer, mas crer antes de ver. Esse é o verdadeiro exercício da fé. Quem aprende a exercitar isso se torna praticamente imbatível, porque nada externo consegue apagar sua chama interior. Quando olhamos para a vida dos milionários estudados por Hill, percebemos que todos eles carregavam uma fé inabalável, ainda que cada um a expressasse de forma diferente. Uns tinham fé em Deus, outros em suas próprias capacidades, outros na força de suas visões. O ponto em comum era sempre o mesmo. Eles acreditavam de maneira tão intensa que o mundo não tinha outra escolha a não ser se curvar diante dessa convicção. Isso é espiritualidade aplicada à vida prática. Mas aqui está o detalhe. Fé não é passividade. Não adianta apenas esperar sentado que algo caia do céu. Fé é movimento, é agir como se aquilo que você busca já fosse real. É caminhar na direção do invisível com a certeza de que a cada passo o chão aparecerá sob seus pés. É como atravessar uma ponte na neblina. Você não vê o fim, mas continua andando porque confia que ela está lá. É essa confiança que cria a atmosfera para os milagres acontecerem. Muitos brasileiros crescem ouvindo frases que associam riqueza a pecado, como se prosperar fosse algo errado. Mas tanto Hill quanto a própria Bíblia mostram o contrário. Não é o dinheiro que é mau, mas o amor descontrolado por ele. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Ou seja, não é a prosperidade em si que corrompe, mas a idolatria ao dinheiro sem princípios. Quando alinhamos fé, espiritualidade e propósito, a riqueza se torna bênção e não maldição. A espiritualidade é o que impede que a prosperidade se transforme em arrogância. É ela que lembra que toda riqueza deve ter um propósito maior: ajudar, transformar, gerar impacto positivo. Hill percebia isso nos milionários que estudava. Os mais prósperos e duradouros não pensavam apenas em acumular, mas em servir. Eles sabiam que a fé sem propósito é egoísmo, mas a fé com propósito é multiplicadora. Esse é o segredo que garante não apenas riqueza, mas legado. Outro ponto essencial é que a fé protege contra o medo, que é o maior inimigo da prosperidade. Quem tem fé anda em paz, mesmo diante de tempestades. Hill observou que os fracassados eram dominados pelo medo. Medo da pobreza,
do fracasso, da crítica, da rejeição. Esses medos paralisam enquanto a fé liberta. Quando você confia em Deus e no poder da sua mente alinhada à espiritualidade, não importa o tamanho do obstáculo, você encontra caminhos. A fé também ativa a lei da atração de forma mais intensa. Pensamentos alinhados à fé carregam uma vibração diferente, uma energia que atrai oportunidades, pessoas e circunstâncias. É como se você se conectasse a uma estação de rádio de abundância. Quem sintoniza nessa frequência começa a enxergar portas abertas onde antes só via muros. Esse é o poder espiritual que Napoleon Hill descobriu e que continua transformando vidas até hoje. Mas é importante lembrar, fé sem disciplina não se sustenta. Hill reforçava que a fé precisa ser cultivada diariamente, assim como um músculo precisa de treino. Orar, meditar, declarar palavras de poder, agradecer antes de receber, tudo isso fortalece a fé e mantém a mente programada para o sucesso. Fé não é evento, é processo. É uma escolha que você renova a cada manhã. Quando você une fé e espiritualidade à mentalidade milionária, sua vida começa a se mover em outra direção. Os problemas não desaparecem, mas você os encara de outra forma. As dificuldades não deixam de existir, mas deixam de te paralisar. Você passa a viver com uma certeza interna: se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. É essa confiança que abre as portas da verdadeira prosperidade. A fé é a ponte entre o invisível e o palpável. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo da prosperidade não é a falta de oportunidade, mas sim os bloqueios invisíveis que moram dentro da mente. São pensamentos ocultos, crenças limitantes e padrões emocionais que funcionam como correntes, impedindo o indivíduo de caminhar rumo à riqueza. Muitas vezes, a pessoa tem capacidade, talento e até oportunidades, mas permanece estagnada porque inconscientemente sabota o próprio crescimento. Um dos maiores bloqueios é o medo. Hill falava de 6 medos básicos: medo da pobreza, medo da crítica, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da doença e medo da morte. O mais poderoso deles, que domina a maioria das pessoas, é o medo da pobreza. Esse medo paralisa, gera ansiedade e faz com que o indivíduo aceite menos do que merece. Quantos permanecem em empregos insatisfatórios ou evitam empreender apenas porque temem perder o pouco que já têm? Outro bloqueio poderoso é a crença limitante herdada. Desde a infância, muitos ouviram frases como: dinheiro não traz felicidade, ser rico é pecado, quem nasce pobre, morre pobre. Essas frases ficam gravadas no subconsciente e moldam comportamentos. A pessoa até deseja enriquecer, mas, inconscientemente, sente culpa ou medo de prosperar. Esse conflito interno faz com que ela sabote suas próprias conquistas, repetindo padrões de escassez. A autossabotagem é talvez um dos bloqueios mais traiçoeiros. Ela se manifesta de várias formas: procrastinação, falta de disciplina, desistência precoce, decisões mal planejadas. A pessoa até começa bem, mas cria desculpas para não ir até o fim. Isso acontece porque sua mente foi programada para evitar riscos e permanecer na zona de conforto. Hill observou que os milionários que entrevistou eram aqueles que aprenderam a superar a autossabotagem com disciplina e persistência. Outro inimigo invisível é a mentalidade de vítima. Pessoas presas nesse padrão acreditam que sua vida depende exclusivamente de fatores externos: governo, crise, patrão, sorte. Essa mentalidade rouba a responsabilidade pessoal e coloca o poder sempre nas mãos de outros. Hill ensinava que ninguém conquista a prosperidade verdadeira sem assumir o controle da própria mente e das próprias escolhas. Enquanto você acreditar que não tem poder,
continuará preso. Existe também o bloqueio da comparação. Em vez de olhar para dentro e desenvolver seus talentos, muitas pessoas desperdiçam energia se comparando com os outros. Isso gera inveja, desânimo e a sensação de insuficiência. Hill dizia que cada mente é única e o segredo é cultivar sua própria visão. Quando você foca demais na vida alheia, esquece de plantar no seu próprio jardim. Prosperidade nasce de dentro para fora, nunca o contrário. Outro bloqueio perigoso é a falta de clareza. Muitas pessoas querem ser ricas, mas não sabem quanto querem ganhar, em quanto tempo ou como pretendem chegar lá. Esse desejo vago nunca se concretiza. Hill ensinava que o desejo precisa ser específico, escrito e revisado diariamente. Sem clareza, a mente não tem foco, e sem foco não há prosperidade. É como querer viajar sem escolher o destino. Você anda, mas nunca chega a lugar nenhum. O bloqueio da preguiça mental também merece destaque. Quantos preferem gastar horas em distrações vazias, em vez de investir tempo em aprender, pensar e planejar? A preguiça mental é mais perigosa do que a física, porque cria uma mente enfraquecida, incapaz de sustentar grandes ideias. Hill reforçava que a mente é como um músculo. Quanto menos exercitada, mais atrofiada fica. A disciplina intelectual é essencial para abrir as portas da riqueza. Outro bloqueio comum é o apego ao passado. Pessoas presas a fracassos antigos carregam dentro de si o peso das derrotas. Em vez de usar o erro como aprendizado, permitem que ele defina seus próximos passos. Hill dizia que cada fracasso é apenas um degrau no caminho da vitória, mas a maioria desiste antes de chegar ao próximo nível. O segredo está em aprender com o passado sem permitir que ele determine o futuro. Há ainda o bloqueio das companhias tóxicas. A mente é moldada pelo ambiente e quem vive cercado de pessoas negativas, críticas ou medrosas acaba absorvendo essas mesmas vibrações. Hill falava da importância do mastermind, um grupo de mentes alinhadas em vibração positiva. Se você anda com quem não acredita, sua fé enfraquece. Mas se conecta a quem já pensa grande, sua mente se expande. Esse é um fator invisível, mas decisivo. Esses bloqueios não são externos, são internos. Não estão no banco, no governo ou no mercado, mas dentro de cada mente. Hill dizia: o que um homem pensa continuamente, ele se torna. Se seus pensamentos estão aprisionados em medo, dúvida e insegurança, sua vida refletirá exatamente isso. Mas quando você reconhece os bloqueios e os substitui por pensamentos de poder, fé e clareza, sua realidade começa a se transformar. O maior ladrão da sua riqueza é o medo que você alimenta em silêncio. Napoleon Hill sempre reforçava que pensar é o ponto de partida, mas não é suficiente. É preciso transformar pensamento em ação. Muitas pessoas leem livros, fazem cursos, assistem vídeos e sonham com prosperidade, mas nunca dão o primeiro passo. A diferença entre o milionário e o sonhador está justamente aqui. O milionário age, mesmo sem todas as condições perfeitas. Ele entende que a ação cria movimento, abre portas e gera oportunidades. Mas Hill não falava de qualquer ação. Ele falava da ação inspirada. Existe uma grande diferença entre agir desesperadamente e agir com clareza e propósito. A ação inspirada nasce da fé, da visualização e da certeza interna de que aquilo já é real. Quando você age nesse estado, parece que as circunstâncias se alinham, como se o universo confirmasse sua decisão. É uma força que vai além do esforço físico, é a combinação da mente e do espírito em movimento. Muitas pessoas falham porque esperam a condição perfeita para agir. Querem ter dinheiro antes de investir, querem ter tempo antes de empreender, querem ter segurança antes de arriscar.
Mas a verdade é que a condição perfeita nunca chega. Hill dizia: não espere, o momento nunca será o ideal. A ação inspirada é aquela que você toma hoje, mesmo com medo, mesmo sem tudo pronto, mas com fé de que cada passo revelará o próximo. A Bíblia também reforça esse princípio em Tiago 2:26. A fé sem obras é morta. Não adianta declarar prosperidade, visualizar riqueza e repetir frases de poder se você não se movimenta. A ação é a prova da fé. Quando você dá um passo, mesmo pequeno, mostra ao universo e a si mesmo que está comprometido. Esse movimento ativa conexões invisíveis e cria resultados que o pensamento isolado jamais traria. Um exemplo simples está no hábito diário. Quantas vezes você prometeu mudar algo em sua vida e não agiu? Perder peso, ler mais, guardar dinheiro e iniciar um projeto. A ação inspirada é quando você não apenas promete, mas executa. Mesmo que pequeno, o ato gera consistência. E essa consistência, ao longo do tempo, constrói resultados extraordinários. O milionário não começou com milhões, mas com uma decisão e uma ação no momento presente. A ação inspirada também tem um poder especial. Ela reduz o medo. Quando você pensa demais e não age, sua mente cria monstros maiores do que a realidade. Mas quando você dá o primeiro passo, descobre que o medo era apenas uma sombra. Hill observou que os grandes homens de sucesso não eram destemidos, mas sabiam agir apesar do medo. O movimento dissolvia a dúvida e fortalecia a confiança. Outro ponto importante é que a ação inspirada atrai novas oportunidades. Muitas vezes você não sabe como chegar ao topo, mas, ao dar o primeiro passo, encontra pessoas, ideias e soluções que jamais veria parado. É como dirigir à noite. Você não enxerga toda a estrada, mas o farol ilumina a alguns metros. Se continuar andando, verá o caminho todo. Assim funciona a vida. Cada passo revela o próximo. É aqui que entra a disciplina emocional. A ação inspirada não é agir de forma aleatória, mas agir de forma persistente, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Hill dizia: a persistência é ao caráter o que o carvão é ao aço. É a repetição da ação alinhada à fé que transforma um simples sonho em riqueza duradoura. Sem disciplina, a ação se apaga. Com disciplina, ela se torna chama eterna. Outro detalhe crucial: a ação inspirada sempre nasce de um propósito. Quem age apenas por dinheiro pode até conquistar algo, mas não sustenta. Quem age, movido por propósito, paixão e contribuição, cria riqueza que permanece. É por isso que muitos milionários estudados por Hill eram também filantropos. Eles entendiam que sua ação não era apenas por si mesmos, mas por algo maior. E isso atraía ainda mais prosperidade. Na prática, você pode começar aplicando a ação inspirada, definindo um objetivo claro e dando um pequeno passo hoje. Escreva sua meta, visualize-a, declare-a com fé e pergunte: qual é a ação mínima que posso fazer agora? Talvez seja ligar para alguém, enviar um e-mail, começar a estudar, guardar uma pequena quantia. O importante não é o tamanho do passo, mas a constância. O universo responde a quem se move. A ação inspirada também cria autoconfiança. Cada vez que você age, prova a si mesmo que é capaz. Isso constrói um ciclo positivo: pensamento, ação, resultado, confiança, novas ações. Esse ciclo é a verdadeira engrenagem da prosperidade. É assim que pequenos começos se tornam grandes fortunas. E é exatamente esse o segredo que Napoleon Hill tentou mostrar ao mundo. Pensar enriquece, mas agir com propósito transforma em realidade. O segredo que Napoleon Hill descobriu não pertence apenas aos milionários de sua época. Ele é atemporal.
universal e acessível a qualquer pessoa que esteja disposta a aplicá-lo. Não é algo distante, reservado a gênios ou herdeiros, mas uma lei que funciona para todos. O grande legado que ele deixou é a mensagem de que você é o criador da sua própria realidade e que sua mente, quando direcionada com fé, disciplina e ação, pode transformar completamente a sua vida. Mas de nada adianta apenas conhecer o segredo. O verdadeiro poder está em usá-lo. É como ter em mãos a receita de um prato milionário e nunca cozinhar. A maioria das pessoas lê, estuda, se inspira, mas não coloca em prática. Hill deixou claro: conhecimento não é poder. Conhecimento é apenas poder em potencial. Poder é o que você faz com o conhecimento. Ou seja, o segredo só funciona para quem vive por ele. E como aplicar isso hoje no Brasil, em meio a tantos desafios? O primeiro passo é decidir mudar sua mentalidade. Tudo começa pelo pensamento. Você precisa vigiar o que fala, o que pensa e o que sente. Cada palavra é uma semente. Se planta medo, colhe escassez. Se planta fé, colhe abundância. Hill insistia: escreva sua meta, declare-a diariamente, visualize-a como se já fosse real. Esse simples hábito muda sua vibração e coloca sua mente no estado certo para prosperar. O segundo passo é usar a autossugestão diariamente. Crie frases de poder que reflitam quem você quer ser e repita-as todos os dias com emoção. Escreva, leia em voz alta, declare com convicção. Pode parecer simples demais, mas é exatamente o simples que transforma. A mente subconsciente não entende brincadeiras. Ela aceita o que você repete com emoção. Então, escolha cuidadosamente suas palavras. O terceiro passo é agir. Não basta pensar, visualizar ou declarar. A lei da ação inspirada é o que torna o invisível impalpável. Pergunte-se: qual é o menor passo que posso dar hoje rumo ao meu objetivo? E faça. Pode ser ligar para alguém, buscar informações, iniciar um projeto, poupar uma quantia. O segredo não está em passos grandiosos, mas na constância de passos pequenos que constroem um futuro gigante. Outro ponto fundamental é a fé. Acredite que sua visão já existe em algum nível e que sua única tarefa é trazê-la para a realidade. Isso exige paciência, persistência e disciplina. Não desista só porque ainda não viu resultado. Hill dizia que muitas pessoas fracassam porque desistem a poucos metros do ouro. O segredo só recompensa os que perseveram até o fim. Também é essencial cuidar das suas companhias. Cercar-se de pessoas negativas e descrentes enfraquece sua fé e bloqueia seu progresso. Procure pessoas que pensem grande, que inspirem, que apoiem sua visão. Hill chamava isso de mastermind, uma aliança de mentes que se fortalecem juntas. Essa é uma das chaves mais poderosas para manter sua vibração elevada e acelerar seus resultados. A gratidão é outro elemento indispensável. Agradecer pelo que já tem abre espaço para receber mais. A gratidão muda a energia, alinha a mente e atrai abundância. Hill observou que as pessoas mais prósperas cultivavam gratidão diária. Isso cria uma atmosfera de confiança em que até os desafios se tornam oportunidades de crescimento. O legado de Hill também nos ensina a nunca separar prosperidade de propósito. Não basta enriquecer por enriquecer. A verdadeira riqueza vem quando sua vida impacta outras vidas. Quando você cresce, mas também ajuda outros a crescer. Quando sua prosperidade se transforma em bênção para sua família, comunidade e até para o mundo. Essa é a riqueza que permanece, porque está fundamentada em algo maior que o dinheiro. É importante lembrar que o segredo não é rápido nem mágico. Ele exige transformação interior, disciplina diária e fé inabalável. Mas quando aplicado com seriedade, os resultados são inevitáveis.
Pessoas comuns se tornam extraordinárias, sonhos aparentemente impossíveis se realizam e histórias inteiras são reescritas. Esse é o verdadeiro legado de Napoleon Hill. Hoje, você tem a oportunidade de decidir se será apenas mais um leitor, mais um espectador, ou se será aquele que aplica. O segredo está diante de você. A pergunta é: você terá coragem de viver por ele? Hill dizia que a mente humana, quando guiada por um propósito definido, não conhece limites. A decisão está em suas mãos. O segredo só funciona para quem decide viver por ele, não apenas conhecê-lo. Chegamos ao final dessa jornada. E agora você entende que o segredo de Napoleon Hill nunca esteve escondido nos cofres dos milionários, mas sim na mente humana. Ele descobriu que a verdadeira riqueza começa dentro de cada um de nós, no poder de acreditar, visualizar e agir com fé. O segredo não é uma fórmula mágica, é uma lei universal. Aquilo que você alimenta em sua mente, cedo ou tarde, se manifesta em sua realidade. Por isso, a maior responsabilidade que você tem é cuidar dos seus pensamentos, porque eles são a semente da sua vida futura. Talvez hoje você esteja enfrentando dívidas, incertezas ou até desânimo, mas quero que você lembre de uma coisa: a sua situação atual não define o seu destino. O que realmente importa é a decisão que você toma a partir de agora. Se você começar a aplicar diariamente o que aprendeu aqui, autossugestão, fé, ação inspirada e disciplina, inevitavelmente começará a ver resultados. Lembre-se, prosperidade não é questão de sorte, é questão de mentalidade. E aqui vai um convite especial. Não guarde esse segredo só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para esse conhecimento. Se inscreva no canal O Despertar da Mente agora mesmo e ative as notificações, porque a cada novo vídeo eu vou trazer mais conteúdos para te ajudar a reprogramar sua mente para a prosperidade. E se você quiser dar um passo ainda maior, então eu te convido a assistir os outros vídeos do nosso canal, para aprofundar seu conhecimento sobre as maravilhosas chaves que estão guardadas dentro de você e precisam ser ativadas, porque este conteúdo não é para qualquer pessoa. A decisão está em suas mãos. Você pode encerrar este vídeo e continuar vivendo como sempre viveu. Ou pode decidir aplicar o segredo e começar a construir uma nova realidade. Napoleon Hill deixou claro: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Então, escolha acreditar no impossível. Escolha agir com fé e disciplina. Escolha viver o segredo. Porque ele vai lhe revelar que o seu futuro milionário começa hoje, agora.